Voltamos, pessoal, com as nossas aulas, então. Agora a gente vai dar início ao sistema respiratório, tá? Terminamos o sistema cardiovascular e vamos começar no sistema respiratório. Assim como a gente fez no sistema cardiovascular, no final da aula, aliás, no final do tema, eu vou deixar para vocês todas as terminologias que nós utilizamos para que vocês acostumem com as palavras e comecem a usar elas nas nossas provas, nas anotações de enfermagem, para que isso vire um hábito mais para frente aí, tá? Então, como sempre, antes de começar com o problema, a gente precisa saber, eu vou tirar minha imagem aqui, a gente precisa saber qual é a função do sistema respiratório. Então, primeiro, falando dos órgãos dele, tá aqui, ó. Deixei na imagem para vocês. A respiração começa aqui no nariz e na boca, passa por faringe, laringe, chega até a traqueia. Da traqueia vai para os brônquios, dos brônquios para os alvéolos e a troca gasosa acontece aqui nos bronquíolos. Então, pelo que eu já falei, fica fácil de saber que ele é responsável, então, para fazer a troca de gases no nosso organismo, né? Então, as principais funções estão aqui para vocês, ó, a absorção do oxigênio do meio ambiente. Então, quando a gente inspira todos os gases, mas o que é aproveitado é o oxigênio. Eliminação de dióxido de carbono para o meio ambiente. Então, é feito o contrário na expiração. Quando nós expiramos, aquilo que nós não usamos, que é o gás carbônico, é eliminado de volta para o meio ambiente. Então, a função básica do pulmão é exatamente essa daqui, tá? Nós podemos dividir, para ficar fácil de entender, o sistema respiratório em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Então, quando eu falo de via aérea superior, eu estou falando de fossa nasal, de boca e de faringe. Então, aqui, ó, fossa nasal, que é o nariz, boca e faringe, até aqui o fundinho da garganta. Por que é importante que vocês saibam que existe essa divisão? Bom, vocês devem estar ligados aí que o Corém fez uma divisão de tarefas entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, e muitas das funções que eram executadas antes pelo técnico agora são privativas do enfermeiro, porque foram considerados procedimentos um pouco mais complexos. Então, quando vocês estiverem lá na prática, é importante que vocês tenham sempre em mente o que diz lá o Código de Ética da Enfermagem. E lá no Código de Ética, uma das funções que diz lá que vocês podem fazer é a aspiração de vias aéreas superiores. Então, vocês precisam saber o que é para saber onde vocês vão aspirar, tá? Então, é permitido sim para o técnico de enfermagem a aspiração das vias aéreas superiores, que é justamente isso daqui, ó. Se o paciente tiver secreção nasal, se o paciente tiver secreção oral até o fundo da garganta, vocês podem sim realizar a aspiração desse paciente. Já se a secreção se estender aqui por vias aéreas inferiores, ou seja, passar da laringe, como vocês estão vendo aqui, ó, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo e alvéolo, ou seja, o paciente está com o peito carregado, né, o peito cheio de secreção, aí já não é mais uma função do técnico de enfermagem realizar a aspiração. Normalmente nas unidades de saúde essa aspiração ela vai ser feita pelo fisioterapeuta, mas também é de competência do enfermeiro realizar a aspiração de vias aéreas inferiores desse paciente, tá? Então, durante uma escovação de dente, uma higiene oral, um banho no leito, se vocês virem que o paciente está com muita secreção acumulada na região oral ou nasal, vocês têm sim respaldo do Corém para fazer a aspiração dessas vias aéreas superiores, tá? Isso quer dizer que pode aspirar sim boca, nariz, até o fundinho aqui da garganta. Não pode chegar abaixo de laringe, porque daí torna-se vias aéreas inferiores e o procedimento ele é considerado complexo e não pode ser realizado por nível técnico de enfermagem, tá? Então, sabendo da divisão, fica fácil de vocês conseguirem distinguir lá o que precisa na prática. Quem faz a troca gasosa, como eu disse um pouquinho antes, são os bronquíolos. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são elas que se incham, se inflam, na verdade, né? Com o ar que a gente inspira, e aí os vasos sanguíneos são responsáveis, né? As arteríolas são responsáveis pela troca do gás, que é o oxigênio, pelo gás carbônico. Então, a gente inspira oxigênio
e a gente expira gás carbônico. É lógico que não é uma matemática exata, mas na sua grande maioria, se for contabilizar, é exatamente essa, a proporção maior de gás vai ser essa, né? A expiração vai ter gás carbônico e a inspiração vai ter oxigênio. Bom, a primeira doença que a gente vai ver então do sistema respiratório, deixa eu só arrumar o áudio aqui, senão vai ficar ruim para vocês. O edema agudo de pulmão, que a sigla é essa daqui, ó, EAP, e a definição é o aumento súbito na pressão dos capilares pulmonares, levando ao extravasamento de líquido para os alvéolos, deixando o pulmão menos elástico e com menos superfície de contato para a troca de gases, manifestando-se por dificuldade respiratória. Por que eu dei ênfase no slide anterior ao bronquíolo, dizendo que é ao alvéolo, dizendo que é exatamente nele que ocorre a troca gasosa? Porque este problema de edema agudo acontece justamente nele. Então, voltando lá, ó, aqui na imagem, a gente consegue perceber, ó, que essas bolinhas, então nós temos aqui o bronquíolo, que é esse troncozinho aqui, e essas bolinhas, como vocês estão vendo na seta aqui, elas são os alvéolos, são elas que incham, né, elas que inflam com o ar e fazem a troca. Quando o paciente tem esse problema de edema agudo de pulmão, a dificuldade em fazer a troca está justamente no alvéolo, como diz aqui. Há um extravasamento de líquido para o alvéolo, ou seja, onde deveria ter só ar, começa a ter líquido, e isso dificulta a troca do gás. E aí a pessoa fica com dificuldade de respirar, porque a hora que ela insufla o pulmão, onde deveria ter ar, ou pelo menos onde deveria encher de ar naquele momento, já está um pouco preenchido com líquido. E aí dificulta esse preenchimento com ar, né? Isso, consequentemente, leva à dificuldade de respirar, porque a pessoa não vai fazer a troca adequadamente, tá? Muitas patologias podem levar a este edema agudo. E a principal delas é o que a gente viu, a última patologia que nós vimos no sistema cardiovascular, que é o ICC. Lembra que eu falei que se a pessoa tem ICC em um determinado lado do coração, se for do lado direito, o que vai inchar são, aliás, né, o que vai inchar não, né, o que vai edemaciar é o lado esquerdo do pulmão, né, o lado todo do pulmão. Então, se a pessoa tem esse ICC, principalmente do lado direito, ela consequentemente pode ter esse edema agudo de pulmão. Outras doenças do sistema cardiovascular também levam a angina, o infarto agudo do miocárdio, se a pessoa tem alguma crise de hipertensão, são todas essas as doenças que nós vimos no sistema cardiovascular. Então, este problema de edema agudo pode ser uma consequência de algumas daquelas doenças que nós vimos no sistema cardiovascular, por isso que é importante o controle daquelas doenças e principalmente a observação da enfermagem em relação a elas, para não deixar que o problema do paciente se agrave, tá? Como que a gente vai saber que o paciente pode estar em um quadro de edema agudo? Principal característica e principal sintoma, ou seja, manifestação clínica, que é a mesma coisa, é a dificuldade de respirar, que está aqui, ó, a terminologia adequada, dispneia. Dispneia significa dificuldade para respirar, né? Como o alvéolo está cheio de líquido, a hora que a pessoa inspira, em que ele deveria encher de ar, ele já está preenchido com líquido e não consegue encher. Então a pessoa tem dificuldade na respiração. Ela pode ter tosse, e aí quando ela tosse, ela solta um escarro, que normalmente vem espumoso. Então vem como se fosse uma espuminha daquelas de sobremesa doce. Eu sei que não é uma analogia muito boa, mas sabe quando vem em sobremesas aquelas espuminhas que parece... É espuminha doce mesmo, não tenho o que dizer. São microbolhas branquinhas, né? Se assemelha esse escarro com essa espuma, assemelha-se a isso. E aí, ou ela vai vir bem branquinha, ou ela pode vir com a coloração um pouco mais rosada, porque daí terá a presença de sangue, né? Então a gente sabe quando ela está um pouquinho mais rosada, não está tão branquinha assim, é porque além da secreção ainda tem sangue associado, tá?
A pessoa pode ter cianose de extremidade, e esse daqui também é bastante comum. A pele fica fria e úmida, a pessoa tem taquicardia, fica inquieta e com ansiedade. A inquietação e a ansiedade é principalmente pela dificuldade respiratória. Então, quando a pessoa não consegue respirar adequadamente, naturalmente ela não fica tranquila, naturalmente ela já fica inquieta e ansiosa, porque puxar o ar e o ar não vir traz muita ansiedade para a pessoa. O tratamento basicamente é medicamentoso, então se a pessoa tiver dor, ela vai tomar remédio para dor, que é esse aqui, ó, o opioide, a morfina. Se a pessoa está, né, em tratamento já clínico, certamente ela vai receber um diurético, porque é isso que vai fazer com que o pulmão libere esse líquido dos alvéolos. E se a origem do problema tiver sido cardiológica ou cardiovascular, lembra que eu falei que lá nos problemas cardiovasculares o paciente poderia tomar um medicamento chamado digitálico? Ah lá, vai tomar esse digitálico também para minimizar e controlar a causa, porque não adianta tratar só o edema agudo do pulmão. Se a causa foi cardiovascular, não tratando a causa, este problema nunca vai sumir. Então também trata-se a causa, tá? Eu coloquei para vocês agora alguns dos sintomas que são mais comuns, para a gente ter bastante em mente como é que funciona cada um deles. Então, uma pessoa que tem dispneia, ela certamente vai estar respirando com dificuldade. Então, ela está lá assim, ó. A gente vê que não é confortável a respiração. A gente pode ouvir, a gente pode ver que ela usa a musculatura do tórax, ela usa a musculatura aqui, ó, do pescoço. Tá vendo como afunda aqui, ó? Ela vai usar essa musculatura. Então, à primeira vista, né, a gente vê que não está com a respiração confortável. Por vezes, há abatimento da asa do nariz, então a pessoa usa o nariz, né, ó, para ver se consegue puxar mais ar. Tudo isso é indicativo de que ela não está respirando adequadamente. Caso ela não esteja assim visivelmente com dificuldade, e isso acontece principalmente nos idosos, que não tem a manifestação clínica assim tão presente, ela vai apresentar isso aqui, ó, que é a tal da cianose de extremidade. Aqui eu até coloquei a mãozinha de um idoso porque fica justamente assim, ó. Um idoso que está com dificuldade respiratória, por mais que ele não utilize a musculatura acessória, não faça batimento de asa de nariz e não esteja fazendo barulho na respiração, a mão dele fica com essa coloração aqui, ó. Isso que é a cianose de extremidade, tá vendo? A ponta dos dedos fica arroxeada. Isso significa que ele não está fazendo troca gasosa adequada, tá? Lá na clínica, certamente é fácil de observar. A mão estará fria, quando você toca a temperatura aqui é baixa e além do mais estará com a coloração alterada, tá? Outros locais do corpo que alteram a coloração são os lábios, que não tem nenhuma foto adequada na internet, não consegui encontrar para colocar para vocês, mas fica exatamente assim, ó, desta cor aqui. O lábio fica arroxeado também quando a pessoa está com cianose de extremidade. Então a gente sempre vai olhar leito ungueal, anotem esse nome. Leito ungueal é isso aqui, ó. Esta parte superior aqui da unha, isso é leito ungueal. Então a gente olha a unha aqui, tá com essa coloração arroxeada. E a gente também pode olhar os lábios ficam arroxeados do mesmo jeito que está aqui, tá? Um outro recurso que a gente pode utilizar na clínica, e aí vai depender do hospital ter ou do próprio funcionário ter, né, este recurso, é utilizar a oximetria de pulso, para a gente conseguir enxergar a quantidade de oxigênio que tem circulando no sangue da pessoa. Oximetria de pulso é isso, a leitura do oxigênio através da pulsação, ou seja, através do fluxo de sangue que passa aqui nos capilares da mão da pessoa. Então é um aparelhinho assim, ou pode ser um monitor multiparamétrico, que são aqueles monitores grandes. Normalmente na clínica não tem, normalmente na clínica utiliza-se esse pequenininho aqui, e isso daqui, em geral, é de uso do funcionário. O hospital não faz aquisição desse tipo de equipamento, normalmente é o próprio funcionário que tem, e aí cada um cuida do próprio equipamento. E ele mostra sempre dois valores, ó. O primeiro valor que tem esses pontinhos aqui, ó, ele se refere à saturação de oxigênio sanguíneo, ou seja, ele faz a leitura
da quantidade de oxigênio que está passando nos capilares deste dedo neste momento. Então, ele consegue ver se a pessoa está respirando direito. Por quê? Se passa pouco oxigênio, significa que ela não está fazendo troca de oxigênio adequada e aí ela não, consequentemente, não está respirando adequadamente, tá? Então, esse valor aqui, ó, que vocês estão lendo neste monitor 98, significa isso. A pessoa está fazendo uma troca adequada de oxigênio, tá? Qual é o valor de parâmetro que a gente tem que ter? Abaixo de 92, qualquer valor abaixo de 92 não é considerado adequado, tá? Então, a pessoa está com a saturação inadequada se estiver abaixo de 92. Qualquer valor de 92 para cima, ou seja, até 100, é normal. Então, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, como está aqui, 99 e 100, são considerados valores normais de saturação de O2 sanguíneo, tá? E esse outro valor que vocês estão vendo aqui, ó, como ele faz a leitura através do pulso, ele também verifica o batimento cardíaco do paciente através do pulso. Então, esse valor de baixo aí é a pulsação da pessoa. Então, aqui eu sei que ela está saturando oxigênio no sangue a 98%, é assim que a gente faz com essa unidade de medida, e está com uma frequência de 73 batimentos por minuto, tá? Provavelmente uma pessoa com esta condição de cianose de extremidade aqui não estaria, em hipótese alguma, saturando 98%, estaria com a saturação mais baixa, tá? E aí, um outro recurso que o médico pode utilizar, se a pessoa estiver, né, com a saturação inadequada ou com cianose de extremidade, ou seja, ela está com dispneia, dificuldade de respirar, eu coloquei aqui para vocês relembrarem das aulas lá de introdução. É possível que o médico utilize o recurso de oxigenoterapia. Então, se o paciente não tem oxigênio suficiente no sangue, é necessário que ele reponha isso de uma maneira artificial, ou seja, através de um recurso médico, que é o oxigênio. Então, a oxigenoterapia ela pode acontecer com o ar úmido ou com o ar seco. Com o ar úmido, a gente vai utilizar esses dispositivos de umidificadores. Aqui a imagem não está tão boa, mas ainda assim dá para ler, ó. Umidificadores. Eu vou ligar o catéter, e eu vou mostrar para vocês os catéteres na sequência, neste frasco. Aqui dentro terá água destilada, que fará um borbulhamento, né? E através do borbulhamento, quando eu ligo o ar aqui dentro, o borbulhamento faz o ar sair com micro partículas de água, ou seja, umidificado, tá? Normalmente é mais utilizado o ar úmido porque ele não traz consequências tão negativas assim para o paciente. Não resseca a mucosa nasal, não resseca a garganta, é mais confortável e é melhor aceito pelo paciente o ar úmido, tá? O ar seco é um caninho, como vocês estão vendo aqui, que a gente liga direto na rede de gases, que eu vou mostrar mais pra frente também. E aí o ar, do jeito que ele está seco, né, como nós respiramos, não, mentira. O ar, do jeito que ele sai seco lá da régua de gases, ele vai direto pro organismo do paciente. Então também é utilizado nas clínicas, mas é menos confortável do que o ar úmido, tá? E aí, quais os dispositivos? Gente, aqui, ó. Se o paciente necessitar de 5 litros, ou seja, até 5 litros de oxigênio por minuto, isso quem indica é o médico, não somos nós, tá? Não somos nós que recomendamos a quantidade de litros por minuto, é o médico. Então, se o paciente necessitar de até 5 litros por minuto, a gente vai utilizar o dispositivo de catéter tipo óculos, catéter nasal tipo óculos, que é esse aqui do desenho, ou... professora, peraí. Aqui. Ou o intranasal, que é praticamente o mesmo catéter, mas ao invés dele ficar assim nas duas narinas, ele fica introduzido em uma narina só, tá? Ambos conseguem atingir até 5 litros de oxigênio por minuto. Caso o médico faça uma prescrição em que há necessidade de mais que 5 litros para aquele paciente, a gente não pode usar estes dois dispositivos aqui. A gente vai usar a máscara com bag, ou seja, a máscara com reservatório de reinalação, que é essa que vocês estão vendo aqui, ou a máscara de nebulização. E aí, obrigatoriamente, esses dois aqui
são dispositivos que nós vamos oferecer o oxigênio para o paciente da forma úmida. Então, esta máscara a gente pode ligar nesse umidificador e a máscara de nebulização nesse outro copo aqui, que tem a mesma função, mas é um pouco maior. Reparem que aqui ó, tá ligado na régua de gases, o ar sai daqui, entra dentro do copo, umidifica com a água destilada que a gente vai colocar e sai através do caninho que a gente vai ligar aqui, ó, através da mangueira que a gente liga aqui, e o paciente inala o ar úmido. Esses dispositivos aqui, eles aguentam até 15, 20 litros, tá? Por minuto. Normalmente estas réguas, que são esses fluxômetros aqui, ó, que vocês aprenderam lá na introdução, eles suportam até 15, por isso que eu não coloco um limite máximo, mas depende do fabricante, eles podem suportar até mais litros, tá? O importante é saber que se é até 5 litros, a gente usa catéter. Se é maior que 5 litros, a gente vai usar as máscaras de oxigênio, tá? Bom, se o médico quer uma quantidade específica, ou seja, uma porcentagem específica de oxigênio, a gente ainda tem esse recurso aqui, ó, anota aí o nome, vocês viram isso em introdução também, chama-se máscara de Venturi. A máscara de Venturi, ela tem esse nome porque o sobrenome do homem que descobriu ela, desenvolveu ela, tinha esse nome aí, e ela consegue oferecer porcentagens bem específicas de oxigênio através dessas válvulas aqui, ó. Então, ela é uma máscara que a gente coloca no rosto do paciente, liga isso daqui também em ar úmido ou ar seco, tanto faz, e aí acoplando esta válvula, cada uma destas a gente consegue ofertar uma quantidade de litros e porcentagem de oxigênio bastante específica. Quem que vai indicar? Sempre o médico, isso não muda, tá? E aí a gente vai oferecer oxigênio para o paciente. Eu coloquei essa imagem aqui para saber se vocês sabem a diferença que há entre o oxigênio e o ar comprimido. Esse daqui é o fluxômetro e esse daqui é o manômetro que a gente coloca na régua de gases lá na cabeceira do paciente. Se for oxigênio, tá aqui, ó, significa que eu estou ofertando oxigênio 100%, ou seja, todas as partículas que saem deste fluxômetro são partículas de oxigênio. Se o médico indicar ar comprimido, e aí também é o médico que decide, tá? Se o médico indicar ar comprimido, significa que eu estou administrando no paciente uma porcentagem específica de oxigênio misturada com outros gases. Então, o ar comprimido, ele se assemelha ao ar que nós estamos respirando neste exato momento na atmosfera aqui. Então, neste dispositivo, só há 21% de oxigênio. Já neste dispositivo, que é oxigênio puro, nós temos 100% de oxigênio. Então, essa é a diferença entre o oxigênio e o ar comprimido. Aqui eu só tenho 21% de oxigênio misturado com outros gases. Quais? Gás carbônico, hélio e um monte de coisa que tem mais misturada na atmosfera, tá? Eu não tenho a fórmula completa, mas eu sei que o que importa, que é o que faz a gente sobreviver, são esses 21% de oxigênio aí. E já aqui é oxigênio 100%, tá? Bom, só para a gente entender então, resumindo, eu vou tirar minha imagem aqui, resumindo a questão da oxigenoterapia. Quando a gente fala que a gente tem ventilação não invasiva, é toda vez que a gente coloca dispositivos que auxiliam o paciente a ter uma porcentagem maior de oxigênio no sangue. Então essa daqui, ó, na fotinho, é a máscara de Venturi, que vocês acabaram de ver. Esse daqui é o catéter tipo óculos, ou seja, é um dispositivo que auxilia o paciente no suprimento de oxigênio, mas ele não é invasivo. Esses daqui também não, ó. Essa daqui é a máscara de nebulização, aquele caso que eu falei em que às vezes é necessário que o paciente receba mais que 5 litros por minuto, né, de oxigênio. A gente coloca esse daqui no nebulizador, ó lá, e o dispositivo fica exatamente como essa foto aqui, a máscara na face, a traqueia, e esse nebulizador conectado com água lá na régua de gases. Esse outro dispositivo aqui eu não falei, mas pode ser que vocês
consigam ver ele lá na clínica. Chama-se máscara facial de CPAP. Normalmente é o fisioterapeuta que manipula esse equipamento. E ele também é um dispositivo de oxigênio, só que ele está associado a uma pressão feita quando a máscara é acoplada ao rosto do paciente. Então o paciente ele respira o oxigênio, lógico, porque ele é ligado no oxigênio, mas é feita uma pressão de entrada do ar. Essa é a diferença dessa para essa. Essa daqui o paciente inspira normalmente. Essa daqui o paciente é pressionado a inspirar porque tem uma força externa fazendo com que ele inspire, querendo ou não, o ar, tá? Eu vou deixar esse dispositivo aqui para vocês aprenderem sobre ele, mas lá em UTI, que provavelmente é o setor em que vocês verão com mais frequência, tá? E por último, só para a gente diferenciar, essa daqui são as ventilações invasivas, ou seja, as não invasivas nós vimos até agora. As invasivas é quando o paciente está tão grave que é necessário colocar lá o tubinho na boca ou a traqueostomia. Lembrando que nenhum desses dois vocês verão lá na clínica. Por quê? Porque lembra que eu falei que clínica médica é para tratar pacientes que não estão com um grau, uma gravidade assim tão elevada? Então lá a gente não cuida de paciente crítico. E essa condição de ventilação invasiva vocês só verão em pacientes críticos, tá? Mas eu coloquei a foto aqui para vocês saberem que existe. Então a traqueostomia é aquele furinho que é feito na traqueia para auxiliar na respiração do paciente, e o tubinho orotraqueal é aquele que o paciente vai respirar por um ventilador mecânico através desse tubinho aqui, tá? Cuidados de enfermagem, então, relacionados ao edema agudo do pulmão. Olha lá, é fundamental que a equipe mantenha-se ao lado do paciente, demonstrando sempre segurança, fazer manutenção do conforto, colocar o paciente em uma posição que facilite a respiração. Olha lá, que posição que aparece aqui de novo, a Fowler. Por quê? O paciente semi-sentado melhora o retorno venoso e propicia uma expansão pulmonar melhor, então facilita a respiração. A gente monitoriza os sinais vitais, a gente administra o oxigênio, que são esses dispositivos que eu acabei de falar, administra os medicamentos que nós já vimos, a gente faz manutenção da veia desse paciente, né, para que ele mantenha essa veia pelo tempo necessário de tratamento, e a gente também faz monitorização do fluxo urinário. Isso daqui pode até ser uma pergunta de prova. Por que será que a gente faz a monitorização do fluxo urinário? Lembra que um dos medicamentos que esse paciente vai tomar é um diurético? Então, se ele vai receber um diurético, é necessário que eu controle se este diurético está fazendo efeito. E como que eu vou saber isso? Somente através da eliminação urinária do paciente. Então, esse paciente não é um tipo de paciente que vai poder fazer xixi em vaso sanitário. Por quê? Porque precisa ser contabilizada a urina dele. Então, certamente, mesmo que ele deambule, é necessário que ele faça diurese em comadre, se for no caso mulher, né? Ou em papagaio, se for do sexo masculino aí. Então, a gente tem que ter atenção, porque certamente ninguém vai falar para vocês que isso tem que ser feito. Isso daí é uma expertise que vocês já têm que ter. Então, é uma ideia que vocês já têm que ter em relação ao cuidado de um paciente com edema agudo de pulmão, certo? Eu vou deixar no próximo vídeo o assunto de bronquite e asma, só para a gente separar então os temas e facilitar o estudo de vocês. E aí, no final, eu deixo o questionário relacionado a tudo que a gente vai ver hoje na aula 3, tá, pessoal? Até já!